só com ela. Bom dia, pô. Fala, Maria. Bom dia. Amanda, você tá sumida, Amanda? Tô, não tô? Ai, sua primeira aula na quinta-feira, Maria do céu. Essa primeira aula na quinta-feira é Freud, não é? Nossa, você tá doido. Pois é, mas é só para os fortes, você sabe, né? Aqui, não pode perder não, gente. Ó, eu vou dar uma dica aqui, hein? Uma diquinha boa, hein? Agora nós vamos falar de... Peraí, é que eu vou pegar aqui. Nós vamos falar de Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Pegar na minha gavetinha. Tô caindo, não. Tô só pegando ali. A Hora da Estrela. Pode perder E a hora. Maria, bom dia. Ô, Tudo bem? Gabriel. Ó, Como é que você tá, Maria? eu estou bem, e você? Bem, graças a Deus, seus filhos. Estão ótimos, graças a Deus. Meio gripadinho, mas estão bem. Aqui, vocês não podem perder a aula agora não, povo. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Maria Eduarda Mota. Vocês não podem perder a aula agora não, porque agora aqui, ó, é o bicho da goiaba. Só para você ter uma ideia. Ó, eu vou mostrar para vocês tudo que eu faço de anotação desse livro. Todo ano eu leio esse livro, né, gente? E todo ano é a mesma coisa. Ó, presta atenção, hein? Hoje eu pretendo estudar com vocês, que é a página 20. Comecei aqui, nota do autor. Maria. O livro começa mesmo na página 11. Ó, anotação com post-it, anotação. Ó, cheio de anotações com post-it, vocês estão vendo? E é anotação mesmo, ó, não é só post-it pregado aqui à toa, não. Ó, página 17. Ó, pra você ter uma ideia, hein, da complexidade de narrador, de obra, de narrativa, de tema. Jesus amado. Ó, vai perder na aula aí. Isso aqui é revisão para a prova. Essa semana de revisão, né? Só que nós não temos tempo de fazer revisão, não. Revisão, vocês vão me perguntando aí, eu vou falando. Porque hoje nós temos... Esse livro cai na prova? Oi? Esse livro cai na prova? Vai. Vai Meu cair Deus, na ele prova. todo? É o livro de outubro, uai. Ele todo, Amanda, Maria? eu acho que todo não. Mas até onde nós formos aqui. Até por volta da página 60, assim. Dá para ser. Ele tem 70 páginas, uai. Então é quase que ele Não, todo. ele tem Então. 85, Amanda. 87. Ah, Ó, se tá. você falar que é a mesma coisa, eu vou cobrar o livro todo. Nossa senhora, então não é não, Maria. Ô, Bia, esse aqui tem 85, gatinha. Esse aqui é a editora Rocco. Mas é a mesma coisa. O seu PDF tem quantas páginas, Bia? Manda o seu PDF para os meninos, Bia. Ou então manda para mim, que eu mando lá no grupo. 71, ótimo, é isso mesmo. 71 páginas. Mas ele começa mesmo lá na página 11, né? Já falei para vocês, ó. O livro começa mesmo na É porque o livro xerocado tem 77, Maria. Oi, Amanda. O Xerox tem 77. É a mesma coisa. É a mesma... Muda só algumas coisinhas, só assim. Deve ter biografia dela, o outro não tem, uma coisa assim, tá? Mas é isso aí. Ó, então, nós vamos começar aqui hoje, essa semana nós vamos falar disso aqui. Nós temos exercício para corrigir dos miseráveis? Não. Vai embora, deixa eu dar. O meu aqui tem 87 páginas. Nós Maria. temos aquela atividade avaliativa para corrigir, não é? Mamãe, enquanto você faz sua aula, Filho, por favor. então Chama a mãe da... você... Tá. Aham. Eu posso ficar aí com você jogando também, né? Tchau, Ricardo. Amo-te. Ô, gente, nós temos atividade dos miseráveis para corrigir, não é? E Maria, galera. não. Vocês não falam nada, dá vontade de deixar também. Não perguntar, deixa cair na prova sem corrigir. Vocês não participam da aula.
É isso mesmo. Vamos embora. Vamos para frente, então. Se tiver dúvida, vai perguntar. Porque a dúvida não vem na hora da prova, então. Não sabe nem o que está passando na aula? Então tá bom. Vamos embora, vamos nessa. Ó, eu tenho aqui, deixa eu compartilhar aqui, um slide que eu fiz para a gente entender melhor aqui sobre esse livro. Eu coloquei uns excertos. Ué, cadê? Meu Deus, não abri não. Coloquei uns excertos aqui desse livro para a gente estudando. Para a gente vendo aqui na hora da aula, enquanto a gente vai comentando sobre, tá bom? E aí vou compartilhar com vocês agora. Não é muita coisa, mas é o que a gente vai falar que é importante, não é? Lari, larai. Não tá aqui. Peraí. Achei. Ó, então é o seguinte. Essa obra da Clarice Lispector, a obra mais fantástica dela, porque foi a última obra publicada em vida, né? Uma edição dessa obra foi publicada, a primeira edição foi publicada em vida, e foi no ano que ela morreu, 1977. A Clarice é judia, nasceu na Ucrânia, veio para o Brasil ainda bebezinha, né? E conseguiu sua nacionalidade brasileira depois. Maria, Oi! Oi, Maria! como é o nome da pessoa que nasce na Ucrânia? Como é que é? Como é o nome da pessoa que nasce na Ucrânia? A nacionalidade é ucraniana. Ah, obrigada. Mas eu quis dizer que ela é uma judia porque eu quero falar que ela é uma escritora judia, né? É a segunda maior escritora judia, ela só perde para o Franz Kafka. O Franz Kafka é autor daquele livro que eu sempre comentei com vocês, do cara que virava barata, lembra? O cara que se transformava em uma barata? A Metamorfose? Ele não está na sua lista mais, não. Nós tiramos ele da lista do 9º ano. Que não faz parte da lista de livros do Bernoulli, né? É por isso que não está mais. Então, é uma escritora de grande nome, de muito peso. Ela tem aquela introspecção psicológica que vocês já conhecem, que vocês leram ano passado comigo. Foi comigo? Já nem lembro se foi comigo. Vocês leram. Não foi comigo. A Ferida é Grande Demais. A Bela e a Fera é uma ferida grande demais. Aquele livro, aquele conto dela, da mulher que encontra, a mulher que está em Copacabana encontra aquele mendigo com a ferida na perna. Aí ela começa a imaginar que ela também é mendiga, igual ele, porque ele mendiga por dinheiro para comer, e ela mendiga por dinheiro para se manter na classe alta. Então, a Clarice tem essa introspecção psicológica, não é? E esse livro aqui é o livro que ela meio que sai de si, sai da sua introspecção e vai falar da Macabeia. O livro é tão tenso que aí quem já está lendo vai ver que a Clarice inventa um narrador, esse Rodrigo SM, é o narrador, né? Porque ela fala que se ela fosse contar a história, ela ia chorar, porque a história da Macabeia é dolorosa demais. Por que a história da Macabeia é dolorosa? A Macabeia, ela é uma nordestina que aos 19 anos perde a única parenta viva dela, era a tia, e ela vai morar no Rio de Janeiro, e ela encontra uma sociedade, uma cidade completamente contrária a ela. Tudo é contra ela. Por quê? Porque ela não sabe de nada, ela não tem mão de obra qualificada, ela não sabe nem conversar com as pessoas. Então, tudo é contra a Macabeia. Essa capa aqui, essa ilustração da capa aqui, mostra a Macabeia. Tadinha, ela nem é assim. Aqui ela tá bem corpudinha, que ela é magrela, ela é feia, não tem peito, não tem bunda, não tem atrativo físico nenhum, tá? Aí tem até uma parte do livro que o narrador fala assim que tem muitas moças que se vendem em troca de um jantar, e a Macabeia nem isso pode fazer, porque ninguém quer. Porque ela é feia, ela é magra, ninguém quer. Você compreende? Por que é uma história dolorosa?
Por isso que o narrador, Rodrigo S.M., é inventado pela Clarice, porque a Clarice, como mulher, se ela fosse contar a história, tem um excerto aqui que eu vou falar disso, ela ia chorar, né? Mas essa ilustração que mostra ela ouvindo uma rádio, que ela gasta o seu tempo que até o tempo que ela tem, ela gasta ouvindo a rádio relógio, tá? Ela trabalha como datilógrafa aí numa empresa, datilografar foi o que ela aprendeu na vida, mesmo assim é muito mal, tá? A datilografia dela. E essa obra, a Clarice escreve assim, que poderia ter vários outros nomes. O que é vários outros nomes? Tá aqui, ó. Aqui nas primeiras páginas, aqui, ó, tem A Hora da Estrela. Outros nomes que poderiam ser o nome do livro. A culpa é minha, porque o narrador o tempo todo ele fala que ele também tem um pouco de culpa de uma cabeça desse jeito. Ou A Hora da Estrela, ou Ela que se arranje, ou o Direito ao Grito. Por que o direito ao grito? Porque isso aqui é a história de uma inocência anônima, de uma inocência pisada, tá? Eu vou deixar para vocês depois o link, que vocês vão ver como que a ficção está a serviço da realidade nesse livro, porque ela vai mostrar como que é a vida de várias meninas, de vários nordestinos, de um modo geral, que saem de suas terras em busca de melhores condições de vida na cidade grande, mas encontram um mundo completamente avesso a ele. Porque eles não estão acostumados com aquilo ali, né? Então, eles vão morar nos piores lugares do mundo, eles passam fome, como a Macabeia passa fome, tá? Então, assim, eles não conseguem se comunicar. O diálogo deles, eles não conseguem se fazer entendíveis. É a incomunicabilidade que nós já falamos lá naquela primeira apostila, daquele discurso truncado, que a pessoa não entende o que o outro está falando. É isso que nós vamos falar aqui. Quanto ao futuro, ou lamento de um blue, ou ela não sabe gritar, ou uma sensação de perda, ou assovio no vento escuro, tudo isso aqui poderiam ser nomes da obra que se chama Hora da Estrela, entendeu? Ou registro dos fatos antecedentes, por quê? O narrador até fala assim, eu podia começar essa história pelo final, mas eu preciso narrar os fatos que antecedem esse final grandioso, que eu espero que seja um grande finale, por isso que é a Hora da Estrela, por isso que termina assim, né, a Hora da Estrela. A Macabeia, com toda essa feiura dela, com toda essa falta de conhecimento de mundo, falta de cultura, ela sonha em ser como a Marilyn Monroe. Na época, gente, que a Clarice escreveu essa obra aqui, essas décadas de 70 e 80, a Marilyn Monroe e o Elvis Presley, eles eram ícones do mundo. Eu já falei isso para vocês, né? Como hoje nós temos aí outros ícones, né? Ícones do futebol, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, tarará, tarará, Gustavo Lima. Hoje nós temos esses ícones, não é? Hoje são muitos, né? Hoje são infinitos ícones de beleza, de sucesso. Na época, era a Marilyn e o Elvis Presley. Então, os homens que imitavam Elvis Presley, que é tupete de cabelo, que as coisas, o jeito de vestir, né? E as mulheres sonhavam em ser Marilyn. Tanto que Elvis e Marilyn, eles têm várias imagens deles, vários quadros de tudo quanto é jeito, né? São pintados em paredes para ornamentar ambientes. Por quê? Porque remete a uma ideia de sucesso, tá? Então, a Macabeia sonhava em ser Marilyn, tadinha. Feia, boba, desnutrida, e nem sabia da sua existência. Tem uma parte que você percebe assim, que ela não sabe nem que ela é uma pessoa, sabe? E então, por isso que fala assim, ó, registro dos fatos antecedentes. Dos fatos antecedentes ao grande final. O grande final é a Hora da Estrela. História lacrimogênica de cordel ou saída discreta pela porta dos fundos. Então, todos esses nomes aqui podem ser nomes da obra. Aí temos aqui, dedicatória do autor. Na verdade, Clarice Lispector. Por quê? Porque a autora é a Clarice Lispector, né? Mas quem fala aqui, quem nos conta a história, é o tal do Rodrigo, né? Um narrador que vai nos contar a história. Ele também se identifica com a Macabeia, né? Porque ele também percebe que também é ninguém. Então, é isso que nós vamos ver aqui, tá? Eu vou ficar falando aqui sozinha, como está sendo, como tem sido, porque eu sei que vocês também não estão lendo o livro. Só que eu já tinha falado para vocês em setembro que eu ia pedir autorização da Karine para a gente ler esse livro aqui, porque é um livro que, obviamente, muita gente tinha. E como não saiu a lista do Coluna, nós precisávamos de um livro, então eu peguei esse daqui, porque ele é muito importante.
A Clarice Lispector, ela cai em todo Enem. Todo Enem cobra a Clarice Lispector, né? O caráter intimista, ou a saída do caráter intimista com a Hora da Estrela, né? A narrativa digressiva. Então, é muito importante que a gente trabalhe Clarice Lispector. Por isso, eu peguei a Clarice Lispector para trabalhar agora em agosto, em outubro. Só que eu já havia falado para vocês. E outra coisa, antes de entrarmos de recesso, na semana passada, eu postei lá no grupo. Eu postei no grupo a lista de livros e falei para vocês providenciarem, quem não tinha ainda, o livro do mês de julho, porque era ele que nós íamos trabalhar. Falei para vocês, lá dia 8 ou dia 9, tá? Eu falei para vocês, 7, 8 ou 9. Eu postei lá e falei para vocês, vocês têm que acompanhar esse grupo aí. Oi, Maria Clara. Como você acha que o Colônia vai fazer? Eles não vão cobrar livro? Vão cobrar um que já cobraram antes? Não sei ainda, porque eles não lançaram ainda, eles não falaram o que vai cobrar. Só sabe-se que vai ficar para 2021, mas não sabe quando que vai ser a prova ainda. Entendeu? Então, acredito que lá para novembro, dezembro, eles já vão soltar a lista aí do que vai ser cobrado, né? Do edital. E aí a prova deve ser em fevereiro, né? Porque muitas universidades, Acho que a prova é fevereiro. Muitas instituições deixaram para fevereiro, então deve ser fevereiro. Se vocês ficarem sabendo de alguma coisa antes de mim, vocês me avisam. Ok? De repente, os interessados aí depois em dezembro, a gente vai ter aula em dezembro, né? Um pouco de dezembro ainda. Aí, se vocês quiserem, a gente pode dar uma estudadinha, pelo menos os interessados. Só quem for fazer o Colune, que quiser mesmo, me chama e eu gravo uma aula para vocês, ou eu abro uma aula só para vocês e dou uma aula extra para vocês que vão fazer o Colune. Compreendeu? Entendido? Por exemplo, a Amanda quer fazer, Maria Clara, a Bia também parece que quer fazer, o Matheus Augusto. Quer fazer? Beleza, Maria, nós vamos fazer. Você dá uma aula para nós? Já saiu a lista, aí nós vamos fazer uma aula sobre isso, se vocês se interessarem. Tá bom? Top demais. Tá? A gente faz. Dezembro, janeiro, quando for possível aí. Você acha que a gente vai ter quantas semanas de dezembro Não sei, Amanda. de aula? Não sei. Podia ser só uma. Ah, mas não vai ser só uma não, né, Amanda? Porque só uma era com horário normal, né? Com aula presencial, ué. Eu acredito que nós vamos ter aula aí umas 2 semanas de dezembro. Não sei, eu não sei como é que está o calendário ainda. Eu sei o do estado, né? O do estado eu vou trabalhar até dia 20 e tanto de dezembro e depois no janeiro. Não. Vai lá, meu filho. Hoje você está me atrapalhando muito, você está passando mal, né? O que você está querendo? Ah, tá. Então espera lá. Daqui a pouco a mãe vai, tá? Então, aí depois a gente vê isso aí, quem quiser. Né? Eu não sei como é que é o nosso horário, nosso calendário ainda do Losango, não. Galera, tudo no mundo começou com um sim. É assim que ele começa a narrativa. Olha lá, ó. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o quê, mas sei que o universo jamais começou. Gente, você vai começar a olhar e falar, nossa, Maria, é chato demais para entender. O narrador vai falar isso o tempo todo. A obra é permeada pela metalinguagem. Vocês já estudaram metalinguagem. Caráter metalinguístico. O que é isso? A narrativa falando da própria narrativa. É um poema que fala do poema. Uma música que fala de música. É um quadrinho que, de repente, a Mônica está caindo e fala assim, uai, cadê o resto do quadrinho? É um quadrinho falando de quadrinho. É um programa de TV que fala do programa de TV, igual era o vídeo show, mostrando os bastidores. Isso é metalinguagem, entendeu? É uma aula falando da dificuldade da aula, para os meninos que não estão querendo nada com a vida nessa aula remota. Isso é metalinguagem. O que o narrador vai fazer aqui? O tal do Rodrigo SM, que se identifica muito com a Macabé, os dois são muito parecidos. Ele vai falar dessa dificuldade que é escrever. Mas ele só se sente vivo porque está escrevendo. A partir do momento que ele parar de escrever, ele vai morrer para a vida. Isso que ele fala. Isso é metalinguagem. Ele fala que vai usar a palavra, que é a matéria-prima da escrita dele. A palavra tem que ser simples,
Porque para falar dessa simplicidade da Macabeia, a Macabeia é muito simples, muito pobre de tudo. Ele não pode usar palavras rebuscadas, palavras muito difíceis, porque senão vai destoar da Macabeia. Ele tem que usar coisas simples. Oi, Mariazinha, fala comigo. Oi, Maria Clara. Maria Clara, não quer falar, não? Oi. A minha mão estava levantada da outra vez que eu chamei, esqueci de abaixar. Tá, vocês podem abrir o áudio aí e falar, não precisa só levantar a mão, não. Só me chamar, que eu paro aqui. Olha só, então, ele vai falar disso. Ele começa aqui na página 11 falando o seguinte, que vai ser difícil demais contar essa história. Porque essa menina não tem nada que atraia a atenção da gente. E, enquanto isso, você já vai atraindo a atenção, não é? Quando chega lá na página 18, ele fala assim, ó, e não vai ter jeito, não. Eu estou enrolando muito aqui, mas eu vou ter que começar a contar a história dessa menina, que eu não sei nem o nome, né? Não sabe nem o nome da menina aí. E vocês vão lendo, vocês vão perceber. Mas voltemos a hoje. Tem um arrepio de medo, ainda bem que o que eu vou escrever já deve estar na certa de algum modo escrito em mim. É muito bacana. Vocês podem achar chato no começo, mas a história da Macabeia é um trem de doido. Vamos lá. Enquanto vocês tiverem vida, vocês vão escutar falar na hora da estrela, na Macabeia. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer? Então tá, aí ele vai falar que sempre existiu alguma coisa. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Felicidade. Nunca vi palavra mais... Eu coloquei aqui vários excertos, tá, gente? Quando eu coloco esse como é que chama? Esse sinal aqui, ó, do colchete com 3 pontos, é porque não é uma sequência ali, um parágrafo do outro, tá? Felicidade. Nunca vi palavra mais doida. Isso aí já está lá na página 12. Nunca vi palavra mais doida inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora, essa história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio, venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da iminência de. Isso daqui, nós temos aqui uma narrativa com um sujeito que vai refletir sobre as questões existenciais, porque ele fala que ele só existe porque ele escreve, vai falar do apocalipse, de monstro apocalipse, da existência do universo. Então, ele está falando sobre questões existenciais, certo? E sobre a construção da narrativa, a construção do próprio discurso. É isso que nós temos aqui por enquanto, ok? Só não inicio pelo fim que justificaria o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque precisa registrar os fatos antecedentes, tá vendo? Ele tem que registrar os fatos antecedentes, o que aconteceu até chegar lá. Gente, peraí, deixa eu ver aqui onde é que eu tô. Tá. Na página 13, ele fala assim, olha, cadê? A história vai ter uns 7 personagens, e eu sou um dos mais importantes deles, é claro. Eu, Rodrigo S.M. Relato antigo este, pois não quero ser modernoso e inventar modismos aqui de originalidade. Assim é que experimentei com os meus hábitos uma história com começo, meio e grande finale, seguido de silêncio e de chuva caindo. Então, ele já nos deu uma sinopse aqui de como vai ser o final da narrativa, né? O grande finale, com chuvinha caindo, né? Com silêncio e chuva caindo. A história exterior e explícita, sim, mas que contém segredos, a começar por um dos títulos, Quanto ao Futuro. Gente, um dos títulos que estão aqui atrás, daqueles vários títulos que eu falei com vocês, que podem ser os títulos da obra. Quanto ao Futuro, ele falou desse daqui, tá certo? Você tem que procurar entender o que ele está falando. O narrador, ele está dialogando com você o tempo todo, com o leitor. Tem hora que ele fala assim, eu vou contar uma coisa aqui que talvez o senhor já saiba, já esteja até rindo de mim. Ele é um narrador intruso, tá? Aquele narrador que dialoga, é um narrador personagem, um narrador que dialoga com o leitor. Se você embarcar na ideia que pegar e for lendo assim, com afinco, você vai entender como se você estivesse mesmo conversando com você, tá certo? Aí você vai pegar o gosto pela coisa, tá? Cadê?
Registrar os fatos antecedentes. Espera aí. Agora, aqui na página 12 ainda, ele fala assim, olha, o que escrevo é mais do que invenção. É minha obrigação contar sobre essa moça entre milhares delas. É dever meu, nem que seja de pouca arte, o de revelar-lhe a vida. Por que de pouca arte? Porque fala que o livro vai ser um livro pobre. Porque ele vai falar de uma inocência, de uma miséria anônima, de uma pessoa que não sabe nem que ela é uma pessoa. Então, por isso que, por mais que a arte seja pouca, mas ele ainda precisa contar. Porque há o direito ao grito. Então, eu grito. Ou seja, está gritando sobre essa miséria anônima dela. Mais um título aqui que é... Cadê? Peraí. Mais um dos títulos, olha. Aqui, ó. Ela não sabe gritar ou direito ao grito. Entendeu? Que vai falar assim, o direito ao... porque há o direito ao grito. Está fazendo menção a mais um dos supostos temas do livro. Grito puro e sem pedir esmola. Sei que há moças que vendem o corpo, única posse real, em troca de um bom jantar, em vez de um sanduíche de mortadela. Que as meninas comem pão com mortadela toda noite. Mas, aí, de vez em quando, elas, né, vendem o seu corpo em troca de um bom jantar. Mas a pessoa de quem falarei mal tem corpo para vender. Ninguém a quer. Ela é virgem e inócua, ou seja, inocente, não faz mal a ninguém. Não faz falta a ninguém. Está falando da menina, certo? Aliás, olha ele conversando com você. Descubro eu agora, também eu não faço a menor falta. E até o que escrevo, um outro qualquer poderia escrever. Um outro escritor, sim. Cadê? Onde é que eu estou? Um outro escritor, sim. Mas teria que ser homem, porque a escritora mulher pode lacrimejar piegas. Ou seja, aqui ele já se identifica com a menina, né, com a Macabeia. Lá na página 18, ele vai se identificar de novo, quer ver, ó? Quando ele fala assim, ó... Quero desse instante falar da nordestina. É o seguinte, ela, como uma cadela vadia, era teleguiada exclusivamente por si mesma, pois reduzira-se a si. Também eu, de fracasso em fracasso, me reduzi a mim, mas pelo menos quero encontrar o mundo e meu Deus. Tá se comparando com ela de novo. Depois, o outro lugar que ele se identifica com ela, eu anotei isso aqui, onde é que ele se identifica com ela, tá vendo? Ó, página 18, parágrafo 3, depois página 22, no quarto parágrafo. Por isso que está cheio de anotação. Ó, 1, 2, 3, 4. Vejo a nordestina se olhando ao espelho e um rufar de tambor. No espelho aparece o meu rosto cansado e barbudo. Então, quer dizer que, às vezes, quando ele se olha no espelho, ele a vê. Ele vê a nordestina. Então, quando ele fala dessa miséria dela, ele também está falando dele, né? Dessa falta de tudo. Gente, para escrever história, ele vai contar aqui que ele para de fazer a barba, ele fica sem dormir para dar olheiras, ele se prende num cômodo, ele não tem contato com ninguém, ele faz abstinência de sexo, de futebol. Para quê? Para ele sentir tudo que ela sente. Não tem nada. Vocês estão entendendo? Se não está entendendo, tem que ler o livro. Que vai entender. Entendeu? Que eu vou fazer só um release aqui. Ok? Não vai dar para ler o livro todo desse jeito que nós estamos fazendo aqui, não. Peguei só algumas partes para a gente começar. E essa parte que é mais complicadinha. Complicadinho igual esse cabelo teimoso meu que está aqui hoje. Entendido? Até o que escreve, qualquer outro poderia escrever. Um outro escritor, mas teria que ser homem, porque mulher poderia lacrimejar piegas. Isso aqui é a comprovação de por que a Clarice elege um narrador homem para contar a história. Que se fosse ela, ia cair em lágrimas. Entendido? Como a nordestina, há milhares de moças espalhadas. Cadê? Como a nordestina, há milhares de moças espalhadas por cortiços, vagas de cama num quarto, atrás de balcões, trabalhando até a estafa. Não nota sequer que são facilmente substituíveis e que tanto existiriam como não existiriam. Está falando da materialização humana, né? O homem é tratado como objeto. O homem é substituível, as relações são substituíveis. Entendeu? Então, a crítica à sociedade, tá? Isso que é a ficção a serviço da realidade, que eu falei. Eu vou deixar o link lá para vocês hoje, para quem quiser
Olha, um trabalho acadêmico que vai falar sobre isso, a ficção ao serviço da realidade. Pouco se queixa e ao que saiba, nenhuma reclama, por não saber a quem. Esse quem, será que existe? Que esse quem? Para quem que vai reclamar? Ela vai reclamar que ela não é ninguém, que ela não é essa vida dela. Vai reclamar com quem? É claro que como escritor, cadê? Aqui, ó, ele fala assim, ó, estou esquentando o corpo para iniciar, esfregando as mãos uma na outra para ter coragem. Para quê? Ter coragem de quê? Para iniciar, para começar a contar a história da menina. Agora me lembrei de que houve um tempo em que, para me esquentar o espírito, eu rezava. O movimento é espírito. Lá embaixo. Pretendo, como já insinuei, escrever de modo cada vez mais simples. Aliás, o material que disponho é parco e singelo demais. As informações sobre os personagens são poucas e não muito elucidativas. Informações essas que penosamente me vêm de mim para mim mesmo. É trabalho de carpintaria. Então, eu comparo o trabalho dele de escritor aqui com o trabalho do carpinteiro, certo? O carpinteiro tem pouco material disponível, mas geralmente é só a madeira, para ele ornar aquela madeira ali com retalhos, com recorte, e fazer aquilo ali virar uma obra de arte. Sim, mas não esquecer que para escrever, não importa o quê, o meu material básico é a palavra. Já falamos disso, foi até uma questão que vocês erraram no teste, vocês lembram? Que eu perguntei qual que era o material, qual que era a matéria-prima para se fazer literatura. A palavra, ué. Vocês devanearam um monte de coisa, mas hoje vocês já entendem. Tá vendo? A prova de que eu não estou errada. Assim é que essa história será feita de palavras que se agrupam em frases. Mas não pode ser... Aqui, ó. É claro que, como escritor, tem a tentação de usar termos suculentos que conheço. Adjetivos esplendorosos, carnudos substantivos e verbos tão esguios que atravessam agudo o ar em vias de ação. Já que palavra é ação, concordais? Mas não vou enfeitar a palavra, pois se eu tocar no pão da moça, esse pão se tornará em ouro. E a jovem, ela tem 19 anos, e a jovem não poderia mordê-lo, morrendo de fome. Ou seja, ele não pode embelezar a história dela, senão não vai ser uma história dela. Vocês estão entendendo? Se ele tocar no pão dela, o pão dela vira ouro, e ela vai poder comer, vai morrer de fome. Tem, então, que falar simples para captar a sua delicada e vaga existência. Limito-me a humildemente... Cadê? Limito-me a humildemente, mas sem fazer estardalhaço de minha parte, porque senão não seria humildade. Limito-me a contar as fracas aventuras de uma moça numa cidade toda feita contra ela. Cidade toda feita contra ela. Ela que deveria ter ficado no sertão de Alagoas, com vestido de chita e sem nenhuma datilografia, já que escrevia tão mal. Só tinha até o 3º ano primário. Gente, a menina fez até a 3ª série primária. 3º ano primário hoje é o 4º ano, né? Menino não tem nem o primário. Não sabe nem Coitada, escrever. Maria. Tá começando a sentir pena dela agora, né? Pois é, desse jeito. Esses livros que você mostra pra gente, deixa a gente com dó dos outros. É uma das funções da literatura, função catártica. É verdade. Esse ano a literatura está penosa, né? Nós estamos sempre com pena do personagem. Credo. Por ser ignorante, era obrigada na datilografia a copiar lentamente, letra por letra. A tia que lhe dera um curso ralo de como bater a máquina. E a moça ganhara uma dignidade. Era, enfim, datilógrafa. Embora, ao que parece, não aprovasse na linguagem 2 consoantes juntas e copiava a letra linda e redonda do amado chefe, a palavra designada. Gente, ela não conseguia nem juntar 2 letras para formar uma sílaba. A moça é uma verdade da qual eu não queria saber. Não sei a quem. Cadê? Agora eu não sei onde é que eu estou aqui, que eu pulei partes aqui. Não sei. Mas espera aí, deixa eu arrastar esse aqui que eu leio. A moça, não sei a quem acusar, mas deve haver um réu. É aquilo lá que ela não sabe com quem que ela reclama. Escrevo por não ter nada a fazer no mundo. Sobrei e não há lugar para mim na terra dos homens. Mais uma vez, ele se conecta com a menina, tá vendo? Escrevo por não ter nada a fazer no mundo. Então, o metalinguagem, tá falando que ele escreve enquanto ele está escrevendo.
sobrei, e não há lugar para mim na terra dos homens. Aqui, cadê? O que eu quero falar? Quero antes afiançar que essa moça não se conhece, senão através de vivendo à toa. Se tivesse a tolice de se perguntar quem sou eu, cairia estatelada e em cheio no chão. É que quem sou eu provoca necessidade. Quando você pergunta quem sou eu, você se vê no mundo, certo? Só que ela nunca se viu como pessoa. Tem até um diálogo dela com o namorado. Ela arrumou um namorado, galera. Ela arrumou um namorado, chama Olímpico de Jesus, que também é um nordestino. Mas ele é todo completamente diferente dela, tá? Eu vou deixar até uma atividade para vocês hoje. Vocês vão fazer atividade e me enviar. Vocês vão ver como que ele é diferente dela. Ele fala com ela assim. Eles começam a conversar. Eu vou falar. Aí ela fala, então. Aí ela, então o quê? Eu só falei, então. Pois é, mas pois é o quê? A conversa deles é essa. Aí ele fala assim, nossa, Macabé, você é impossível. Ela fala, mas eu só sei ser impossível. Como é que é ser possível? Você me ensina? O senhor sabe se eu posso comprar um poço? Eles conversam sobre prego, sobre farinha. Aí ele fala com ela assim, nossa, Macabé, não tem jeito com você, não. Você não tem... Vamos falar sobre você. Ela fala assim, sobre mim? É você, a gente fala sobre gente, você não é uma pessoa? Eu sou pessoa? Gente, tadinha. Tem uma época que ela fica muito doente mesmo. Tá, espera. Muito doente mesmo. Que ela vai ao médico, o médico fala com ela assim, ô Macabeia, você tá com tuberculose. Ô, gente, tuberculose mata. Vocês lembram disso? O médico fala com ela assim, você tá com tuberculose. Aí ela ri pro médico e fala assim, obrigada. Gente, ela não sabe de nada. E o dia que o chefe vai despedir ela? O chefe fala com ela, que não, eu tenho que mandar você embora, porque essa sua datilografia é muito ruim. Aí ela sorri e fala com ele assim, me desculpa se eu borrei tantas folhas. Aí o chefe volta, olha para a cara dela e fala assim, mas essa dispensa pode esperar uns dias, não precisa ser agora não, de tanta pena que fica dela. Tadinha. Cadê? Peraí, onde é que eu tô? Tá, aqui, ó. E como satisfazer? Porque quem sou eu provoca necessidade. E como satisfazer a necessidade? Quem se indaga é incompleto. A pessoa de quem vou falar é tão tola que, às vezes, aqui, ó, sorri para os outros na rua. Ninguém lhe responde ao sorriso, porque ninguém nem ao menos a olha. Gente, tenso, hein? Historinha da menina é o bicho da goiaba. Tá? 1 minuto ainda para nós. Dá tempo de falar. Peraí, deixa eu ver aqui quem tá me perguntando alguma coisa. Ai. Mariazinha. Fofo é o Ricardo, né? Tá enorme o Ricardo, Maria. Então tá. Então eu passei aqui já, miséria anônima. Sentimento de exílio. Aí vai protelando a narrativa aqui na página 17. Aí ele fala assim, mas desconfio que toda essa conversa é feita apenas para adiar a pobreza da história, pois estou com medo. Gente, danada, hein? Aqui fala, antes de ter surgido na minha vida essa datilógrafa, eu era um homem até mesmo um pouco contente, apesar do mau êxito na minha literatura. As coisas estavam, de algum modo, tão boas que podiam se tornar muito ruins, porque o que amadurece plenamente pode apodrecer. Ai, meu Deus. Devaneio, monólogo interior que ele faz. Por que escrevo? Antes de tudo, porque captei o espírito da língua, e assim, às vezes, a forma é que faz o conteúdo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu coloquei para vocês. Tem. Aqui é o namorado dela falando, olha, o Olímpico de Jesus, para você ver como que eles são diferentes. Sou muito inteligente, ainda vou ser deputado. E não é que ele dava para fazer discursos? Tinha o tom cantado e palavreado ceboso, próprio para quem abre a boca e fala pedindo e ordenando os direitos do homem. No futuro, que eu não digo nessa história, que ele terminou mesmo deputado, obrigando os outros a chamarem-no de doutor. Então, quer dizer que ele... já deixei para vocês aí, ó. Copia o link aí, galera.